Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o canal Passeio de Boa, canal criado exclusivamente para ajudar cada um de vocês a passar nessa prova teórica do Detran, não é verdade? Veja só, vamos dar continuação hoje naquele simulado, né? Prova 1, né? Pegamos ali as questões de 1 a 15 e hoje iremos corrigir da questão 16 a 30, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ativa o sininho também das notificações. Se inscreveram? Vai lá! Isso! Show de bola! Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Vamos lá? De olho na telinha! É isso aí, galerinha, de olho aqui na telinha, tá? Preste atenção. Vamos dar continuidade, né, da prova 1, né? Nós corrigimos ontem da questão 1 até 15 e hoje iremos pegar da 16 a 30. Deu mais uma ajustada aqui na imagem, né, para ficar um pouco maior, porque teve alguns alunos, né, ou algumas pessoas visualizaram, falaram que estava um pouco pequeno. Mas vocês podem dar o zoom também aí na tela do seu celular, que ele fica grandão também, tá? Deita o celular, dê o zoom que aparece. Agora o YouTube, né, tem essa função, tem essa opção aí, já tem uns anos já. Mas enfim, dê mais um, cresci mais um pouco aqui, dê mais um zoom aqui na tela, vai ficar maior para vocês visualizarem melhor. Lembrando que isso aqui é uma prova real do Detran, tá? Corrigimos aqui a questão 1, a 2, a 3, tá? Sem editar nada, original, direto da fábrica do Detran para vocês, tá? Essa prova foi feita essa semana, caiu uma prova parecida com essa aqui, na semana passada, se eu não me falha a memória, e incrível que pareça, o Detran não costuma fazer isso, né? Aplicar outra prova aí parecida para outra pessoa. Mas enfim, sem enrolação, antes de mais nada, se inscreva no canal, vai lá, ó. Vai lá, se inscreva. Bora, vamos embora para cima. Isso, se inscreveram? Muito bem, ajuda o canal a crescer, está começando agora, está com 700 inscritos, né? 700 alguma coisa. O intuito é isso, é ajudar, galera, passar para vocês aqui da melhor forma possível. Vamos lá, questão 16 fala o seguinte, dando continuidade. O condutor verifica que em uma via urbana há uma série de placas que sinalizam que é proibido estacionar. Sobre o desembarque de passageiro nessa via, marque a medida defensiva a ser realizada pelo condutor. Então, eu quero que vocês, na hora de responder qualquer questão do Detran, observe, lê com atenção, tá? Lê o que a questão está querendo pedir. Então, ele está falando sobre o quê? Sobre embarque e desembarque, certo? E aí, qual é uma medida defensiva que o condutor deve fazer ao realizar, né? Então vamos lá, vamos ler a letra A. A letra A fala o seguinte: procurar outra quadra próxima, pois as placas sinalizam que é proibido a operação de desembarque. Vamos lá, o condutor verifica que em uma via urbana há uma série de placas que sinalizam proibido estacionar. Show? E o condutor pretende fazer o quê? Uma parada, não é isso? Então, quem é aluno aí da Night, né? Aluno Passeio de Boa, sabe, irá responder de boa também essa questão. Não seria letra A. B. Realizar o desembarque sem pressa, pois o estacionamento só se configura quando o condutor não permaneça junto ao veículo. Letra C. Permanecer com o veículo no local somente durante o tempo suficiente para realizar o desembarque. Ou letra D. Realizar o desembarque sem pressa, deixando o pisca-alerta ligado, o que permite a permanência no local por 15 minutos. Vejam só, galera, só resumindo aqui para vocês descer um pouquinho aqui. Só resumindo para vocês, preste atenção. Se tiver uma série de placas, placa proibido estacionar o veículo, lembrando, né, que proibido estacionar o veículo é aquela placa que tem um Ezinho assim, ó, né? Ó, um Ezinho assim, ó. E ela é cortada assim, ó, né? A placa de regulamentação. Enfim, isso é proibido estacionar. Mas para você fazer uma parada rápida ali para embarque e desembarque de pessoas, não é proibido não, tá? A não ser se a placa tivesse o Ezinho assim, ó,
Preste atenção. Se tivesse cortado dessa forma, ó. E essa forma aqui, na placa de regulamentação, simboliza que é proibido parar e estacionar. Agora, se ela for apenas uma, né, um cortezinho, é proibido apenas estacionar. Então, resposta correta, galera, permanecer com o veículo no local somente durante o tempo suficiente para realizar o desembarque. Porque agora eu sei, aonde que tem placa proibido estacionar, não é proibido parar. A não ser se o Ezinho tiver cortado em forma de X, proibindo parar e estacionar. Pegou a visão? Então vamos embora. Resposta correta aí da 16, letra C de casamento. Vamos embora para a próxima questão aqui. Questão número 17. Fala o seguinte. 17 aqui, tá, galera? Pega a visão aqui. Ó. 17. Quais são as causas que provocam a aquaplanagem? Lembrando que a aquaplanagem tem várias situações que acontecem. Óbvio, né? Para acontecer a aquaplanagem tem que ter água, né, galera? É normal, padrão. Vamos lá. Letra A. É a falta de habilidade do condutor? Depende da habilidade do condutor. Água na pista? E a pergunta está falando que é aquaplanagem, então tem água, né? C. Pneus desgastados? Ou todas as alternativas são verdadeiras? Olha, um dos fatores aí que pode contribuir, né, para a aquaplanagem tem alguns, né? Por exemplo, a velocidade, né? A aquaplanagem, né, gente, é quando a quantidade de água, né, tem poças grandes de água na via e o seu pneu do seu carro não consegue ter contato com o solo, né? E isso pode causar aquele fenômeno de aquaplanagem, né? Que ela vai derrapar, vai patinar, né? Então o carro pode rodar, você pode perder o controle por causa da quantidade de água, porque o pneu não tem contato com o solo, certo? Então ela pode acontecer com a velocidade, né? A aquaplanagem acontece aí com 60, até 50, até 70 por hora, velocidade, né? Por exemplo, a via é de 80, tem poças d'água, eu vou andar 80 de acordo com a via? Não, eu vou andar com a velocidade compatível com aquela situação do momento, não é verdade? Água na pista já foi, já tem que ter água na pista para ser aquaplanagem, pneus desgastados. Tá aí. Uma resposta aí, galera, simples, né? Pneu careca. O pneu careca também pode favorecer, né? Porque ele não tem aqueles sucos do pneu. O que seriam os sucos do pneu? Aquela cavidade, já viu aquela valinha que tem entre o pneu assim? Lá no pneu, aquelas valinhas que a pessoa, meu pneu tá com cravo, né? Ou seja, aquilo ali é a marca de canalização, é os sucos do pneu. Quando ele não tem mais aquela cavidade é porque o pneu está careca. Então também isso pode favorecer para a aquaplanagem, para a patinagem aí, para esse fenômeno chamado. Então, resposta correta, letra C de casamento. Marca aí. Pegaram a visão? Pegaram a dica? Então vamos lá. Ó, só que nessa aqui já falei umas 3 opções de resposta, tá? Preste atenção naquilo que eu estou falando. Vai ajudar e muito. Vamos lá, vamos para a questão 16. A questão 18, perdão. 18 fala o seguinte. 18 aqui, tá, galera? Aqui. A atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Toda vez que falar de direção defensiva for uma questão, você tenta se colocar sempre, eu falo a mesma coisa. Imagine que você é o condutor aqui dessa questão, da pergunta. Imagine eu, como condutor defensivo, ingerir bebida alcoólica. O que eu devo fazer? Imagine você, faça essa pergunta para você mesmo. Né? Direção defensiva são questões lógicas do Detran. Por isso que eu falo que dá para vocês fecharem a matéria de direção defensiva. A atitude do condutor defensivo, vamos acompanhar aqui na leitura. A atitude do condutor defensivo, quando ingerir bebida alcoólica, deve ser não dirigir o veículo, dirigir redobrando os cuidados, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir, ou esperar por algum tempo até que o efeito diminua um pouco. Galera, é lógica. Vamos para cima, sem sombra de dúvidas. Sem ficar assim, será que vai ser essa? Será que não? É essa e acabou.
não dirigir o veículo. Simples. Não posso dirigir alcoolizado, estou colocando a minha vida em risco e a vida de outras pessoas, certo? Vamos para outra questão aqui. Vamos lá, questão 19. Acompanha aí, ó, questão 19 aqui, ó. Chove forte e o limpador de para-brisa do seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, você faz o quê? Se chove forte, olha a lógica do Detran, gente, é uma prova atualizada. A prova do Detran não está caindo questões assim muito complicadas, não. Pode ser que caia uma ou duas, que é o grau de dificuldade que o Detran coloca na prova de vocês. Às vezes vem uma ou duas questões que são realmente difíceis. Outras provas não cai nenhuma questão que vocês assim que já não viu, né, em alguma situação. Vamos lá, chove forte, o limpador de para-brisa não está dando conta. Enfim, está chovendo forte. A visibilidade está ruim, cara. E você vai continuar? Olha a lógica, está chovendo forte, a visibilidade está ruim, eu vou continuar? Não. Então vamos lá, continuar o trajeto sem se preocupar com este detalhe. Letra B, abre as janelas e prossegue o trajeto, vai entrar água tudo dentro do carro, cara, não tá doido? Letra C, acelerar mais para dissipar, nunca vai vir como resposta, já falei com vocês, aumento de velocidade, aumentar a velocidade. Nunca vai vir como resposta correta. Aí vem a letra D, parar o veículo em um local seguro e aguardar. Olha só, direção defensiva, as questões, as respostas, é bem lógica. Eles vão colocar uma coisa assim, as opções de resposta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você em sã consciência, vai que eu estou falando, vai por mim. Tá? Vai por mim. Começa a observar isso. Letra D. Para o local seguro e aguardar. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. É a questão 20, né? Questão 20. Aí a 20 fala o seguinte: aonde deve ser transportado as crianças com idade inferior a 10 anos em veículos que não possuem banco traseiro? Essa questão que até passei na sala de aula, achei muito interessante, né? Que pega muita gente de surpresa na hora da questão. Vamos lá. Para poder ser transportado no banco da frente, é requisitos, né? 10 anos e também tem que ter 1,45 m. Mas tem umas exceções, né? Uma criança aí que tem acima de 7 anos e meio, né? 8, 9 anos, pode ser transportado no banco da frente também, desde que tenha atingido 1,45 m, né? Mas vamos lá. Nesse caso aqui, está falando com uma criança aqui inferior a 10 anos. No veículo que não possui banco traseiro. Então, um carro que não tem banco traseiro, raciocino aí com vocês. Pense aí um pouquinho. Lembraram da picape estrada, né? Isso, aquela picape estrada ali mesmo. Então, tem algumas picapes que não tem banco traseiro, né? Só tem um banco da frente. E aí, nesse caso, o que eu devo fazer? Tem uma criança menor de 10 anos. Faz de conta que ela tem 8 anos. Então, vamos lá. Letra A fala o seguinte: no banco dianteiro, com o uso de dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, no banco dianteiro com dispositivo de airbag, no banco dianteiro somente, estou aqui na C, tá? No banco dianteiro somente se o veículo possuir airbag, no banco dianteiro desde que use o cinto de segurança existente. Cinto de segurança sempre vai ter, né, no carro. Somente se ele não tem, porque ele está com problema aí. Tem que fazer uma revisão no carro, porque ele já vem de fábrica com todos os cintos de segurança. O airbag, gente, olha só. Quando uma criança inferior a 10 anos pode transportar no banco da frente, né, acima de 7 anos e meio, inferior a 10 anos, 8 e 9 anos, ela pode ser transportada no banco da frente desde que esses bancos da frente tenham dispositivo de retenção adequado do seu peso e altura. E também tenha atingido 1,45 m, ou quando a lotação do banco traseiro exceder. Por exemplo, tem um carro de passeio, o banco traseiro são 3 vagas. Faz de conta que você tem 3 crianças. Então, uma dessas crianças vai ter que ir no banco da frente. Você entende? Então, quando o banco traseiro a quantidade de criança aí for
for maior do que a quantidade de bancos, né? Ou então quando a criança já estiver atingindo 1,45 m, ou quando esse carro tiver esse dispositivo aí de retenção adequada ao seu peso, altura, regular de altura, enfim. Então nós sabemos disso agora, vocês sabem disso. Nesse exato momento, já expliquei para vocês aqui agora, 3, 4 questões que pode cair na prova, retirado dessa questão. Então, resposta correta, letra A de amor. Marque aí e vamos para a questão 21. A questão 21 fala o seguinte, ó. Retirar o capacete de um motociclista acidentado pode causar. Olha só, meus amigos, você quer fechar a matéria de primeiros socorros? Quer? Então vem comigo. Primeiro passo, anote aí. O que você não deve fazer uma vítima de acidente? Eu falo isso praticamente quando cai questão de primeiros socorros. Eu falo toda vez. Não movimenta a vítima, não leve para o hospital, não tire o capacete, não dê água e não dê comida. Sabendo disso, esse procedimento é um procedimento que não deve fazer, não vai ser um procedimento correto, tá? Anotaram aí? Acho bom. E sabendo disso, vocês irão praticamente fechar aí a matéria também de primeiros socorros. Por quê? Ó, retirar o capacete do motociclista acidentado pode causar. Então, causar o quê? Maior possibilidade de reabilitação? Negativo. Lesão na coluna cervical. Então, nós temos aqui Então, galera, olha só. Lesão na coluna cervical e cabeça. Letra C. Com confusão mental intensa ou maior capacidade de regeneração muscular. Quando você não tira o capacete, né, eles pedem para você não tirar o capacete da vítima, é porque eles se preocupam com a parte traseira aqui da nuca, né, que é a parte ali da coluna cervical. Entende-se que você pegar, movimentar a vítima e tirando o capacete, você pode, qualquer movimento aí, talvez estar um pouco deslocado, meio fora do lugar ali, não sei. Então qualquer movimento você pode agravar na hora de tirar o capacete, né? Então você pode deixar essa pessoa aí lesionada eternamente, né? Então veja só, galera. Então por isso que não devo retirar o capacete. Óbvio que na realidade, hoje em dia, né, as pessoas fazem diferente. Já vai lá, tira o capacete e já leva para o hospital, né? E é isso, mas cuidado, porque caso você socorra uma vítima de acidente aí, e você tira o capacete dela e ela vai afetar a coluna dela por sua causa, você está enrolado, tá, jogador e jogadora? Muito cuidado. Vamos para a próxima questão. Não, sabendo que a resposta correta é a letra B, tá? B de bola. Vamos para a próxima questão aqui, questão 22. A questão 22 fala o seguinte. Após a colisão frontal de dois veículos, o motorista de um deles está inconsciente. Nessa situação, o condutor mais indicado para o socorro da vítima é... Veja só, olha aqui também uma questão de lógica. Deu um pico de energia aqui, deu um apagão. Então vamos lá. A questão aqui de direção defensiva, né, é questão de lógica. É você ler e entender a questão. Olha só, após a colisão frontal de dois veículos, o motorista de um deles, dois veículos, então o motorista de um deles está consciente. Então um veículo está com o motorista inconsciente e o outro não. Nessa situação, o condutor mais indicado para socorrer a vítima é, vamos lá, sentá-lo com a cabeça estendida para trás a fim de facilitar a respiração, deitá-la do lado direito, observar sua respiração, retirá-la do veículo e levá-lo para uma área mais ventilada, ou informar o serviço de socorro seu estado e seguir as orientações recebidas. Se vocês me obedecer, ver as regrinhas de primeiro socorro que eu acabei de falar para você na outra questão, vocês iriam acertar de boa. Porque já que eu não posso movimentar, não posso levar para o hospital, não posso fazer isso nem aquilo, qual que é a menos pior que não vai agravar a vítima e a situação? Cara, 22D, primeiro socorros, tá? Eu falei direção defensiva aqui, não, mas é primeiro socorros, tá? Desculpa aí, só corrigindo a minha fala. Então vamos para a próxima questão aqui. Questão 23.
A questão, lembrando que isso aqui é uma prova real do Detran, tá, gente? Prova feita ontem, acho que foi na quarta-feira. Vamos lá. Considere que é uma vítima de um acidente inconsciente na via pública. Show. Tem uma vítima inconsciente na via pública. É incorreto proceder da seguinte maneira. Ei, a palavrinha incorreto. Quais os procedimentos que vocês não devem fazer? Lembram? Os 5 procedimentos que eu passei para vocês. Vocês fizeram anotações? Acho bom. Então, sabendo disso, também você vai acertar. Olha como é que está ficando lógica as questões aí de primeiros socorros. Eu vou seguir aqueles 5 passos de primeiros socorros, procedimento que eu não devo fazer. Vamos lá. Sinalizar o local do acidente. Chacoalhar a vítima. Tentar ajudar terceiros para chamar resgate. Ou procurar documentos que identificam a vítima. Galera, olha só. Ele quer uma prática incorreta, certo? Então, primeiro passo. Sinalizar o local está errado ou está certo? Está certo. Sinalizar o local, tem que sinalizar. Teve acidente, sinaliza o local. Aí um procedimento agora que você vê aqui que está incorreto, seguindo aqueles princípios que eu falei com vocês, é o quê? Chacoalhar a vítima, movimentar a vítima. Tá? E acordá-la, sendo que eu não posso movimentar seguindo os princípios que eu passei para vocês. Bem fácil, né? Ficou brincadeira de criança, né? Então vamos para a próxima questão aqui, sem perder tempo, questão 24. A questão 24 fala o seguinte. Um motociclista sofre um acidente ao tentar ultrapassar um caminhão. Enquanto espera a chegada do socorro, o motorista do caminhão deve fazer o quê? Olha a lógica, gente. É a prova do Detran, é típico do Detran nacional. Cai em todas as provas. Tem primeiro socorro. E também é lógico, você tem que seguir aqueles princípios que eu passei para vocês. Então vamos lá. O motorista do caminhão deve fazer o quê? Chamar a polícia para prender o motociclista? O ciclista foi atropelado, gente. Pelo amor, hein? Dar água para o motociclista? Segue as regrinhas lá dos princípios. Retirar a vítima da pista, está movimentando, segue os princípios. Então, qual é que é menos pior que eu não vou agravar e não vou fazer nada? Não movimentar a vítima. Aluno do passeio de boa vai marcar de boa, sem sofrimento, galera. Na prova você não precisa ficar sofrendo à toa, não. Vai por mim, assista os vídeos, tá? Vamos para a próxima questão aí. Questão 25, que fala o seguinte. Essa questão aqui é a questão típica do Detran, começou a cair esse ano, pra caramba. Eu quero que vocês gravem somente isso aqui. Quando você lê uma pergunta aí de meio ambiente, enfim, caso caia uma questão dessa aqui, é uma questão típica e única quando cai na prova do Detran, desse modelo. Eu quero que vocês gravem só isso aqui, ó. Isso aqui. Ela vai estar se referindo a isso aqui. A desmatamento. E ponto final. Questão única, a gente não dá muita ideia não, a gente vai direto no ponto, tá? Correspondente a 80% da área total. Ele está se referindo aqui, gente, a desmatamento. Show? Quando cai na prova de vocês, caso caia, vai cair desse mesmo formato aí, sem mudar em nada. Você precisa saber de quê? Como que vai cair, que é desse modelo aí, e da resposta, que é desmatamento. Show. Resposta correta, letra A. Pega a visão, tá? Tem questões que tem mais de uma forma que pode ser que caia na prova. Essa aqui é questão única. Detran tem questões únicas que só cai daquele modelo ali, daquele jeito. Próxima questão. Vamos embora. Questão 26. A questão 26 fala o seguinte. A poluição ambiental é um dos principais problemas que o uso crescente do automóvel traz à sociedade. Todo condutor deve saber que é fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Vamos lá. Manter o escapamento em boas condições contribui? Não, tá de boa, tá contribuindo, né? Não tá contribuindo não, para a poluição não. Então, beleza. Calibrar periodicamente os pneus? Olha só, a pergunta fala o seguinte. Deve saber que é o fato contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Calibrar periodicamente o pneu? Vai poluir? Não, também não. Desligar o motor em paradas prolongadas? Show de bola, legal, né? Você desliga o motor ali e não vai consumir combustível e não vai poluir tanto. Mas a letra D fala o seguinte, reduzir constantemente a marcha. Então, olha só, quando você, no perímetro urbano, né, dentro do seu bairro e da sua cidade,
quando você aí acelera, reduz, troca marcha, acelera, reduz, troca marcha, enfim, esse turbilhão aí de troca de marcha, o carro começa a beber mais. Você está constantemente dando aquela acelerada, né, para o carro sair, enfim. Isso vai fazer com que o carro consuma mais combustível. E se ele consome mais combustível, naquelas aceleradas na troca de marchas, em pequeno espaço, isso vai fazer com que ele polua mais o meio ambiente também, tá? Então, se cair essa questão, fique atento aí nessa questão aí. Resposta correta, letra D de doidão, tá? E a resposta é essa aqui, reduzir constantemente a marcha. Próxima questão, questão 27. Anualmente, cerca de 12 bilhões de animais são... Outra questão típica, tem duas formas de cair essa questão aqui na prova de vocês, tá? Anualmente, cerca de 2 milhões de animais são ilegalmente retirados das matas brasileiras e vendidos em diversas cidades. Cara, a própria pergunta já está dando a resposta, tá? Então, ele está falando o quê? Cerca de não sei quantos animais, tal, tá falando de animais. E logo vai ser o quê? Tráfico de animais. E ponto final. Brincadeira de criança, ó. Tá falando de cerca de animais. Que tipo de ação estamos falando? Tráfico de animais. Simples e fácil. A pergunta já deu a resposta, galera. Por isso que eu falo com vocês, preste atenção na questão, que muitas das vezes a própria questão está dando a resposta. Show? Entendeu? Outra questão que pode cair na prova de vocês aí, uma prática terceira prática ilícita, né? Que mais rentável no Brasil é o que? Vai estar assim, né? Terceira prática ilícita mais rentável, em terceiro lugar, tráfico de animais também. Beleza? Então, respondendo essa questão, é a letra B de bola. Show? Vamos para a próxima questão aqui, questão número 28. O vídeo não ficar muito longo. Existe no Brasil especificações que a indústria automobilística deve seguir para diminuir a emissão de gases de seus veículos. Qual órgão é responsável por essas especificações? Galera, olha só. Essa questão está caindo demais na prova do Detran. Ela está caindo de questões, perguntas totalmente diferentes, mas a resposta sempre é a mesma. Então, o órgão que estabelece padrões aí de controle de emissões de gases poluentes, grava isso, que pode ser cair na prova de vocês, é o CONAMA, tá? Ó, é o CONAMA, tá? É o CONAMA que estabelece aí padrões de emissões de gases poluentes aí no território nacional, tá? Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONTRAN não é, porque o CONTRAN é um órgão normativo, né? E o IBAMA, né, ele faz parte de um sistema aí de órgãos, né, do meio ambiente. O Departamento Estadual de Trânsito, Detran, nada a ver, gente. Então, quem estabelece, o órgão que estabelece padrões de gases poluentes aí, controlando, é o CONAMA, que é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Marcou aí, cai na sua prova, fica esperto, tá? É CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Questão 28. Questão 29, perdão. Fala o seguinte, caso a luz piloto que corresponde à pressão do óleo lubrificante no painel, mesmo com o óleo estando no nível, o motorista deve. Esse aqui é um marcador de óleo, manômetro, né, gente? Está no painel do veículo. É igual a lâmpada do gênio, aquele símbolo lá. Ele marca o óleo ou a pressão, que é chamado de manômetro. Então, se a luz do seu óleo aí, você com o carro em movimento aí, e ele acendeu no painel a lâmpada do gênio lá, luz vermelhinha, fique atento, tá? Porque pode ser que seu carro está sem óleo ou pode ser um mau contato. Mas não paga para ver, não pague para ver. Então você para o carro imediatamente e chama o socorro. Porque se você andar com o carro sem óleo, papai, você está ferrado. Você vai pagar muito caro. Vai trancar o motor, vai ter que fazer o motor, até comprar outro que sai mais barato, né? Você pode gastar aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 20 mil, dependendo do veículo. Então, nesse caso aqui, o que você tem que fazer? Parar o veículo e chamar um socorro mecânico e ponto final. Você não é mecânico ou é? Talvez seja, né? Mas enfim, vamos lá.
Resposta correta, letra C. Vamos próxima questão. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Como é o procedimento para completar o nível de água da bateria? O nível da água da bateria, galera, ó, o que acontece? Tem baterias que ela tem um compartimento, né? Ela tem por exemplo, aqui é a bateria. Tem bateria que ela tem uns compartimentos, né? Assim em cima. Fazendo aqui mais ou menos só para vocês entenderem. E aí quando vocês colocarem a água, né? Que é a água destilada, que é também falado, que cai na prova de vocês como água destilada. E fique ligado, fique atentos aí. Que você tem que completar com essa água destilada, porque chega um tempo de uso da bateria que ela vai diminuindo aí, abaixando a quantidade de água. Então você não pode deixar ela baixar totalmente, porque senão ela vai estragar. E aí você tem que fazer o quê? Opa, tirou a tampinha aqui de cima, você vai colocar a água destilada para completar. Mas tem que completar ela no mesmo nível de todas, tá? Não pode deixar ela transbordar, não pode, tá? Porque tem uma solução ali que é danosa aí, né? Que pode afetar a nossa saúde, enfim, colocar a mão na boca, não pode, tá? Então, tem que completar os reservatórios sem deixar que ele transborde. O que eu coloco? É a solução de bateria? Cai na prova, não é solução de bateria não, tá? É água destilada, é uma água mais pura, né? Então vamos lá, colocar-se água nos recipientes de cada elemento da bateria sem que transborde. Então aqui a resposta logo na cara. Letra A. Fechou? É isso aí, galera. Chegamos aqui mais no final aí do vídeo. Ficou 30 minutos, vídeo longo pra caramba. Mas enfim, eu quero que vocês assistam todo esse conteúdo, né? Se vocês chegaram até aqui é porque vocês já assistiram. Enfim, pega as dicas lá que eu dei para vocês, tá? Façam anotações de vocês, porque é de grande importância. Quer passar na prova teórica de boa, sem sofrimento? Vai por mim. E é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, tchau!